Show, peça misericórdia. Gálatas 5:13. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, santo, querido Deus, esta é a tua palavra, Pai. Que ela venha de encontro aos nossos corações, nesta noite nos trazendo aprendizado, nesta noite falando conosco aquilo que é necessário, Senhor, nós ouvimos, o Pai. Trabalha, Senhor, nos nossos corações nesse instante. Tira, Senhor amado, Paizinho Santo, tudo aquilo que deseja roubar a tua palavra, tudo aquilo que deseja trazer, Senhor, distração, Senhor, no nosso meio, Pai. Que o nosso ouvido e o nosso coração possam estar sensíveis ao teu Espírito, para que ele possa falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O apóstolo Paulo, autor desta carta, vai escrever aos nossos irmãos da região da Galácia, os Gálatas, os cristãos Gálatas. E durante o momento que ele escreve essa carta, se você for ler a carta inteira, você vê que ele toca em alguns pontos, né, porque existiam alguns judeus naquela época que conversavam com os cristãos e eles tentavam tirar a autenticidade de Paulo, dizendo que Paulo era um impostor, que ele era um falso mestre. Então, no começo da carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo ele se apresenta, né, e ele fala da sua autenticidade. Ele fala assim: olha, eu sou o apóstolo Paulo, né, eu aprendi aos pés. Ele vai dando o seu currículo. É como se o apóstolo Paulo quisesse endossar quem ele era, para que aqueles homens pudessem acreditar na sua mensagem. Amém? E o apóstolo Paulo ele discorre entre vários assuntos. E um dos assuntos grandes desta carta fala sobre a lei, né, e sobre Cristo. E chega ao ponto onde nós chegamos aqui, das obras da carne e das obras do Espírito. A palavra carne aqui ela é utilizada para representar o velho homem, ou a velha natureza que nós temos. É aquilo que dominava as nossas vidas, amém? Amém? Dominava, não domina, amém? Dominava as nossas vidas e aquilo que direcionava, guiava as nossas vidas.
Agora, quando ele fala sobre o Espírito, né, aqui ele está dizendo, né, sobre não somente o Espírito de Deus, mas sobre agora um novo homem que vive, né, debaixo de um novo governo, uma nova regência, e é regido pelo Espírito Santo de Deus. E então o apóstolo Paulo, ele está dizendo àqueles irmãos, naquele momento, sobre lei, sobre Cristo, falando sobre liberdade. Nós lemos aqui no verso de número 13, ele explicando, né, vocês são livres, mas não é porque vocês são livres que vocês podem pecar à vontade, né? Até algumas Bíblias, né, tem um subtítulo dizendo aí que a liberdade ela é limitada pelo amor, né? Então, nós somos criaturas livres em Jesus Cristo, mas não é porque somos livres que podemos cometer qualquer tipo de pecado ou de qualquer tipo de atrocidade. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, a sua liberdade ela é limitada ao amor. Porque quando nós colocamos o amor na equação, nós vemos que todas as coisas são transformadas. Você pode conversar com uma pessoa irado e você pode conversar com uma pessoa com amor. Você pode dizer as mesmas palavras, mas aquilo chega de uma maneira diferente no coração da pessoa. Você pode repreender, né, o seu filho ou sua filha de uma maneira severa e áspera, mas você também pode repreender seu filho ou sua filha com amor. Então, ele coloca ali a lente do amor e ele fala assim, olha, nossa liberdade ela é limitada pelo amor, as nossas ações elas são limitadas pelo amor. E depois ele começa a fazer um comparativo entre aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. E ele mesmo vai dizer, olha, eles são opositores, eles são contrários. É impossível para um homem viver metade no Espírito e metade na carne. Ou ele vive na carne, ou ele vive no Espírito. São forças que ele usa a expressão aqui militar, né? Elas militam contra si, elas são opostas. E aí então ele discorre duas listas que nós acabamos de ler aqui, sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito, né, o fruto do Espírito. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essas duas listas, que será o tópico da nossa mensagem nessa noite. Porque por muitas vezes eu acreditei, né, quando comecei a ter um bom entendimento sobre a palavra do Senhor, por muitas vezes eu acreditava que simplesmente não fazer algo de errado já era algo muito bom. Os irmãos estão entendendo? Só pelo fato de eu não roubar alguém, só pelo fato de eu não maltratar alguém, pelo fato de eu não falar um palavrão, eu já acreditava no meu íntimo que isso era algo muito bom. E entendam, não é que isso é algo ruim, mas aqui nós vamos entender que é necessário para todo aquele que vive a sua vida guiada pelo Espírito Santo, gerar frutos, ter frutos. De que adianta eu não praticar nenhuma obra da carne, como essas que nós lemos, porém eu também não produzo nenhum fruto do Espírito? De que adianta eu não ser adepto à carne, mas não gerar a vida? O fruto, né? O fruto é a vida. Faz sentido? Os irmãos estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Por muitos e muitos anos eu acreditava assim, para mim ser um bom seguidor de Cristo, basta eu não me envolver com aquilo que é mal. Só que durante algum tempo da minha caminhada com o Senhor e durante alguns estudos, eu comecei a entender da parte do Senhor, através da ajuda do Espírito Santo, que não basta eu não me envolver com o mal, mas eu tenho que começar agora a me envolver com aquilo que é bom. Eu tenho que começar a gerar frutos. O próprio Senhor Jesus, em um dos seus momentos aqui nessa terra, com os seus discípulos, ele observa uma árvore que não gera fruto. E ele fala a seguinte expressão: se esta árvore não gera fruto, ela não serve para nada. Aquilo que não gera fruto, não serve para nada. Aquilo que não gera fruto não tem a sua continuidade, não tem o seu propósito existencial sendo manifestado dentro de si, não serve para nada. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a olhar para a minha própria vida e falei assim, quais são os frutos que eu tenho gerado, né?
Quais são os frutos, mesmo que pequenos ou grandes, não sei, né? Cada um pensa da maneira que convém você, né? Ah, não, eu gero grandes frutos. Porque muitas vezes, eu não sei você, o tempo de caminhada que você tem com a palavra do Senhor e dentro da igreja, muitos pensavam que frutos era quando você ganhava uma pessoa para Jesus, né? Então, e ainda a pessoa falava assim, eu ganhei fulano de tal para Jesus, então eu gerei um fruto. Não é verdade? Isso cai por terra quando a gente entende que quem ganha a pessoa para Jesus é o próprio Jesus. Porque a palavra nos ensina que nós anunciamos o Evangelho, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo as pessoas. Então nós somos porta-vozes de uma mensagem, mas quem trabalha no coração e quem faz a mudança de vida dentro das pessoas é o próprio Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo que ganha as pessoas para Ele mesmo, não nós. E se então ganhar pessoas não é um fruto a ser produzido na minha vida, quais são os frutos que eu tenho que produzir? Eu comecei a meditar nessa palavra e eu estava conversando com o Senhor. E quando você começa a ler, né, essa lista, eu não vou focar agora na lista ruim, mas na lista boa. E ele fala assim, olha, os frutos do Espírito, primeiro, é o amor. Quando a gente para nesse primeiro fruto e começa a pensar sobre o amor, amar a nossa família é fácil. Amar os nossos irmãos aqui da igreja, né, em comunhão, é fácil. Amar o nosso próximo já começa a ficar um pouco difícil, porque o próximo é quem está próximo de você. Hoje eu posso ser o seu próximo, mas amanhã, quando você estiver no seu trabalho, talvez o seu próximo seja aquela pessoa que te importuna tanto, aquela pessoa que te tira do sério, aquela pessoa que fica ali te cutucando, né? Parece que é um enviado do diabo ali, justamente para tirar a sua paciência. E Jesus fala que você deve amar aquela pessoa. Porque quando a gente ama, a gente trata a pessoa da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Você faz o seu melhor. Quando a gente ama, a gente cuida de uma maneira diferente. Então, só neste primeiro fruto do Espírito, nós vemos que nós podemos exercer isso de diversas maneiras. Dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade, dentro do estudo, dentro de algum grupo que você participe, de onde você estiver, você pode exercer o amor. E este amor é fruto. Depois ele vai falar de alegria e paz, né? Alegria. Tem pessoas que parecem que elas vivem, né, tristes e desanimadas, ou depressivas. E eu não sei qual é o seu entendimento sobre isso. Acredito que depressão, existem duas maneiras de depressão. Existe a depressão no físico, do corpo da pessoa, onde existe uma desregulagem dos hormônios, né? E aí muitas pessoas tomam remédio para que haja a igualdade, né, nesses hormônios, um equilíbrio, e aí ela saia dessa situação de depressão. Mas eu também acredito que existe um espírito maligno que vem da parte de Satanás, de tristeza, que muitas vezes ele acaba oprimindo, ou às vezes até se apossando da vida da pessoa, causando a depressão. O crente ele não pode ser uma pessoa de mau humor ou de humor baixo. O cristão ele tem que ser uma pessoa alegre em todos os momentos. É uma pessoa que mesmo no meio da luta, da dificuldade, essa pessoa esteja sorrindo. Porque você pode estar passando dificuldades aqui, mas a própria palavra do Senhor nos diz que breve e momentânea é a nossa tribulação. Você pode não ser a pessoa mais rica do mundo aqui, mas a palavra do Senhor diz que existe um lugar preparado para você lá nos céus. Você pode não ser a pessoa mais famosa do nosso planeta, mas a palavra de Deus diz que existe um livro que o seu nome vai estar escrito, e só pelo fato dele estar escrito nesse livro, você tem a vida eterna. Nós precisamos ser alegres em todos os momentos. A paz aqui, o próprio Senhor Jesus fala que Ele nos deixa a paz.
É uma paz que excede a todo entendimento. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas situações que podem nos deixar tristes, é uma paz que vem do Senhor para conosco. Não é uma paz que vem da situação. Porque quando nós olhamos para a situação, nós ficamos desequilibrados. Mas quando nós olhamos para a paz que vem do Senhor, o mundo pode estar desabando e nós estamos firmes. Não é firmes no sentido de, eu sou forte, eu não sinto nada, né, eu não sinto desespero, eu não sinto dor, nada me abala. Não, mas é firmes convictos que, como Jó vai dizer, ainda que ele me mate, eu continuo confiando no Senhor. Ainda que toda a situação, como nós até cantamos aqui na música, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus. Ainda que toda a situação seja contrária e que ela permaneça até o meu último suspiro contrário, eu confio no Senhor. Eu tenho paz no meu interior. Longanimidade. Pavio longo, né? Algumas versões falam tardio em irar-se. Ter paciência com aqueles que são menos instruídos que você na palavra do Senhor, com aqueles que são mais fracos do que você. Ter paciência com aquele que vai errar. Essa semana, uma pessoa veio e falou para mim que estava fazendo as contas lá de quando Jesus fala para perdoarmos o nosso irmão, né? Fala assim, 70 vezes 7. Né? E aí ele fez as contas lá. 70 vezes 7 dá 490. Ele falou assim, a pessoa já está no 489, mais uma eu não perdoo mais. Né? Eu falei assim, então faz o seguinte, coloca 490 por dia. Mesmo que você morasse com aquela pessoa, você não... Eu acho muito difícil uma pessoa te magoar 490 vezes em um dia. Porque mesmo que você more com essa pessoa, vai ter um momento do dia que vocês vão se separar. Porque você vai trabalhar para um lado, essa pessoa vai trabalhar para o outro. Sabe, sermos longânimos com os nossos irmãos. Com aqueles que estão chegando, que às vezes têm suas fraquezas, suas dificuldades. Com aqueles que às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, será que ele não aprendeu ainda? Ou que ela não aprendeu ainda? Aquele que você olha e você sabe que a pessoa vai cometer um erro novamente, vai deslizar novamente. Benignidade ou bondade, agir com bem para com o próximo. Com bondade. A palavra do Senhor nos ensina que se você tem o poder de fazer o bem nas suas mãos e você não faz, existe um peso, uma responsabilidade sobre a sua vida. Eu tenho o poder de ajudar e eu não ajudo, eu estou me omitindo, eu estou deixando de exercer bondade. Muitas vezes nós temos condições de ajudar outras pessoas, mas nós não agimos com isso. Existe um espírito maligno que trabalha no egocentrismo nas vidas das pessoas, que fala assim, você até poderia ajudar, mas e você? Não é mais importante você, sua vida, sua família? Vai dar um tempo lá para sua família, vai dar um tempo lá para o Senhor, de jogar aquilo para você. Nós olhamos para essa atitude de exercer bondade, como o próprio Senhor Jesus exerceu bondade para conosco. Porque imagine você, em algum momento, se Jesus olhasse para si mesmo e falasse assim, não, eu não vou morrer por eles, não. Eu sei que meu pai ama eles, mas não vou morrer por eles, não. Ele se entrega, a palavra diz que ele se entrega por cada um de nós. Sem reclamar, né? Como uma ovelha muda, vai ao matadouro. Ele se entrega calado. Ele poderia ali diante de Pilatos fazer uma defesa, dizendo que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele poderia começar a fazer, né, as manifestações do poder de Deus ali, mas ele simplesmente se cala. E a palavra diz que o próprio Pilatos, olhando para Jesus, fala assim, eu não consigo enxergar nada para culpar esse homem. De maneira que ele vai lá e lava as suas mãos. Muitas vezes temos deixado de agir com bondade, fidelidade, sermos fiéis,
para com Deus, para com os nossos irmãos e para com aqueles que nós fizemos alianças, ou contratos, ou pactos. Um exemplo de fidelidade é quando você compra alguma coisa parcelado e não paga. Você está sendo infiel naquele compromisso. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós temos condições de mostrarmos esses frutos e às vezes acabamos não mostrando. Mansidão, ser manso, né, tardio em irar-se. Domínio próprio, não deixar-se dominar pelas suas emoções. Eu lembro que eu tinha uma piadinha, mas eu costumava falar ela muito na aula da escola bíblica, que eu tinha uma época da minha vida que eu tinha que falar para o Senhor: Senhor, me dá paciência, porque se me der força eu arrebento a cara da pessoa. Né? O domínio próprio é saber isso, saber se conhecer, saber aquilo que está dentro do seu coração e pedir para que o Espírito Santo coloque a vontade dele, não a sua. É essa oração mesmo. Falou assim: Senhor, se o Senhor me der força, eu arrebento a cara da pessoa. Então, me dá paciência, me dá calma, me dá tranquilidade, me dá sabedoria. É saber se dominar e não deixar ser dominado pela vontade da nossa carne. É interessante que a palavra do apóstolo Paulo vai dizer: contra estas coisas não há lei. Você pode observar todas as leis de qualquer país, todas as constituições. Não existe lei contra você ser uma pessoa bondosa, contra você ser uma pessoa fiel, contra você ser uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre. Não existe nada que proíba isso. Em contrapartida, muitas vezes também temos que lutar contra as obras da carne. Porque o apóstolo vai dizer aqui, né? Prostituição, impureza e lascívia. Aí você pensa assim: prostituição, eu não atuo nessa área, então eu estou, né, isento. Eu não sei se você sabe, mas a palavra prostituição, ela também é usada na Bíblia para dizer para aquele homem e para aquela mulher que adorava a outro Deus a não ser um Deus verdadeiro. A prostituição, no livro de Apocalipse, ela também tem essa conotação. Quando falava assim, o povo prostituiu-se, não era somente na questão sexual, mas o povo adorou a um outro Deus, fora da sua aliança. Aqui fala sobre idolatria também. E quantas pessoas acabam idolatrando outras pessoas, ou outro Deus que não seja o próprio Deus. Aqui vai falar sobre feitiçaria. E por um bom tempo eu pensei que feitiçaria, né, como nos filmes, né, para fazer alguma feitiçaria você precisava ter uma varinha mágica, ou você precisava juntar um monte de ervas e falar umas palavras estranhas para que aquilo ali fosse, né, aquela coisa mística acontecesse. Mas a palavra do Senhor ensina que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Quando você se rebela, né, os filhos contra os pais, ou você contra uma autoridade sobre a sua vida, não precisa ser o pastor ou o líder da igreja não, você pode se rebelar às vezes contra o seu próprio chefe no trabalho. Isso é como pecado de feitiçaria. Outra coisa, você não precisa de uma varinha mágica na sua mão não, quando você começa a murmurar e começa a maldizer, né, você está agorando, como alguns dizem aí, isso também se enquadra como feitiçaria. Inimizades, criar inimizade com outras pessoas, ter ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Meu irmão comprou uma camisa nova, eu vou comprar uma também. Meu irmão comprou um óculos, eu vou comprar um também. A irmã comprou um sapato novo, eu vou comprar um sapato novo também. Inveja, ciúme dos outros. Perdi aqui. Bebedices, glutonarias. E aí ele termina dizendo assim: coisas semelhantes a estas. Coisas que são destrutivas. Coisas que não geram vida, que não produzem nada de bom. Todas estas coisas são obras da carne.
Tudo aquilo na sua vida que não produzir vida para você mesmo e nem para outras pessoas é algo destrutivo para você. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático em dizer: eu já preveni vocês, eu já disse anteriormente que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A mensagem hoje para nós é uma reflexão de como tem sido as nossas vidas, como ela tem estado diante do Senhor. Porque, como eu disse para você no início da mensagem, talvez você olhe para essa lista e fale assim: pastor, um ou outro aqui eu tenho alguma dificuldade, mas a maioria dessas coisas negativas eu não pratico. E eu vou dizer para você que eu já fiz isso também, mas quando nós olhamos para a lista dos frutos do Espírito, nós vemos como é grande o trabalho que nós temos que fazer nas nossas vidas. Não adianta só não fazer o que é errado, temos que fazer o que é certo, temos que gerar a vida também. Martin Luther King, ele vai dizer uma frase famosa dizendo assim, que o que incomodava ele não era o barulho dos maus, mas era o silêncio dos bons. Você pode, não fazer aquilo que é ruim, mas se você não estiver gerando fruto na sua vida, se você não estiver externando vida, você recebe a vida que vem do Espírito Santo, a vida de Deus, a vida eterna, mas se você não gerar isso para fora, você também não está gerando o seu propósito. E não sou eu que diz, é a palavra de Deus. Aquilo que não gera propósito, o próprio Pai, Ele vai lá, corta, Ele poda, Ele dá chance para ver se aquilo ainda vai gerar alguma coisa. E se no fim das contas aquilo ainda não gerar nada, Ele arranca e manda para a fogueira. A própria palavra do Senhor, diz isso. Nós precisamos aprender que existe uma luta, sim, entre o nosso velho homem e o nosso novo homem. Que você pode estar sendo bem-sucedido em não cometer as obras da carne, mas talvez você possa, assim como eu estive, alguns tempos da minha vida aí, não sendo tão bem-sucedido em gerar frutos do Espírito. Entendam, a obra da carne, ela vem da nossa carne, ela alimenta a nossa carne e ela é produzida por nós. Agora, estes frutos do Espírito, eles só são produzidos em nós quando nós vivemos através do Espírito Santo de Deus. Quando você vive uma vida que agrada ao Senhor, quando você vive uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, então os frutos são produzidos na sua vida pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo em você. E você pode ter certeza que esses frutos te assemelham e muito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para a descrição de todos esses frutos, nós podemos enxergar o quê? Um vislumbre, você pode enxergar um pouquinho do vislumbre do que era Jesus Cristo aqui na face dessa terra. Porque Ele tinha todos esses frutos. Não é à toa que a palavra do Senhor vai dizer que o mundo tem que ver nas nossas vidas Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e ver Jesus na sua vida. Como é que ele vai ver? A aparência física, pastor? Não. Eles vão ver amor na sua vida. Eles vão ver alegria na sua vida. Eles vão ver paz na sua vida. Vão ver atos de bondade, benignidade. Eles vão ver que você é uma pessoa que tem longanimidade, você é tardio em irar-se. Eles vão ver que você é uma pessoa que tem domínio próprio. Todos estes frutos do Espírito mostram realmente quem somos. Se somos seguidores de Jesus. Se somos parecidos com Ele ou não. Amém? A mensagem dessa noite é para que nós venhamos a entender. Nascer no Espírito, viver para o Espírito, nós estamos vivendo algo novo, algo diferente. Mas nós precisamos produzir frutos também. É muito fácil você ficar somente sem produzir nada. É só deixar de fazer as coisas ruins. Não, é deixar de fazer as coisas ruins e começar a gerar coisas novas na sua vida. Não é simplesmente eliminar maus hábitos, eliminar coisas antigas. É, sim, eliminar maus hábitos e coisas antigas, mas começar a produzir coisas novas.
É sim deixar a comunhão com o pecado, é sim deixar a comunhão com as trevas e começar a ter comunhão com a luz, começar a ter compromisso com Deus. E é você e Ele. Não é o pastor que vai fazer isso por você, não é o seu líder que vai fazer isso por você. É você e Ele. Isso daqui é individual. Esse fruto do Espírito, ele tem que estar na sua vida, porque você está buscando isso com o Senhor. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Pai amado, santo, querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor fala, Senhor, conosco nessa noite, Pai. O Senhor, Pai amado, aqui vem estar falando conosco, Pai, sobre o momento que nós tínhamos antes da nossa conversão, Pai, onde nós vivíamos para a nossa carne, onde nós vivíamos para o pecado, Senhor. Mas quando o Espírito Santo do Senhor entra e habita no nosso coração, e Ele luta contra esses apetites da nossa carne, contra essas coisas, e Ele começa então a produzir um fruto, que são as qualidades e atributos que nós vemos no nosso Senhor Jesus. Ele começa a produzir esses frutos na nossa vida, Pai. Nós começamos a enxergar, Senhor amado, o propósito, Senhor, que nós temos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos deu a vida eterna, Senhor, mas o Senhor nos deu a oportunidade aqui, Senhor, de sermos transformados nos nossos dias aqui nessa terra, Pai. Nós podemos enxergar com os nossos olhos, ó Pai. Nós podemos olhar, Senhor, da onde o Senhor nos tirou. Nós podemos ver, Senhor, quais são as atitudes que o Senhor limpou, retirou, transformou nas nossas vidas, ó Pai. E nós podemos ver para aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai. Podemos ver a direção que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, como o Senhor deseja que nós venhamos a dar passos aqui nessa terra, Senhor. O Senhor nos chama para vivermos no Espírito e também andarmos nele. O Senhor nos deu vida nova para termos vida eterna, sim, mas o Senhor também nos chama para termos uma vida abundante aqui nessa terra, Pai. Tudo aquilo que tem vida, gera vida, Pai. Tudo aquilo que tem vida, gera vida. E nós, como cristãos, Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, temos a obrigação de gerarmos vida após nós, ó Pai. A vida que recebemos do Teu altar, Senhor. A vida que recebemos através do sacrifício do Teu Filho Jesus, ó Pai. Esta mesma vida que recebemos, ó Pai, nós temos, ó Pai, agora a obrigação em cada um de nós, ó Pai, de gerarmos esta vida além de nós, ó Pai. E a minha oração nesta noite é para que estes frutos, do Teu Espírito, Senhor, comecem a ser manifestados nesta noite e agora nas nossas vidas, Pai. Eu não sei como está o coração de cada um dos meus irmãos. Eu não sei se eles pensavam da mesma maneira que eu pensava, Senhor. Porque muitas vezes eu achei que só por não praticar algumas coisas, ó Pai, algumas obras da carne, eu estava bem e tranquilo. Mas o Senhor nos ensina que não é só não praticar o mal. E não é só andar por aí falando assim, eu não pratico coisas ruins. Mas é andar por aí transformando as vidas, gerando vida. Assim como onde Jesus passava, Ele transformava pessoas. Ele não transformava nações, mas Ele transformava a vida das pessoas. Que por onde nós caminharmos, Senhor amado, vidas sejam transformadas, ó Pai. Por onde nós caminharmos, Senhor amado, pessoas possam ver a Tua glória através das nossas vidas, ó Pai. Aonde existir, Senhor, tristeza, que a nossa alegria possa contagiar aquele lugar, Senhor. Aonde existir, Senhor, tribulação, Senhor amado, que a paz que o Teu Filho Jesus Cristo deu para nós, ó Pai, possa, Senhor, ser, ó Pai amado, aquilo que vai inundar o ambiente, Senhor, trazendo calma, trazendo, Senhor amado, mansidão ali naquele lugar, Senhor. Aonde houver, Senhor amado, necessidade, ó Pai amado, que nós possamos agir com bondade, com benignidade, Senhor.
Que o nosso coração esteja inclinado, Senhor, ao ajudar, Senhor. Que nós possamos ser fiéis, ó Pai, a Ti, Senhor. Que nós possamos ter o domínio do nosso domínio próprio, Senhor, domínio do nosso próprio espírito, Pai. Porque a Tua palavra nos ensina que os dias são maus e muitas vezes nós vamos enfrentar, Senhor, situações difíceis, complicadas. Muitas vezes, Senhor amado, algumas coisas vão tentar nos tirar o equilíbrio, vão tentar nos tirar a paz. Muitas vezes, Senhor, haverão situações que vão nos machucar, vão talvez machucar a nossa família, ó Pai. Mas mesmo em meio a estas coisas, Senhor amado, que nós estejamos, ó Pai, firmados em Ti. Que o nosso equilíbrio seja o Senhor. Não queremos ser desesperados, ó Pai. Não queremos ser, Pai amado, como ondas, ó Pai, que quando o vento sopra, elas são lançadas de um lado para o outro, Senhor, sem escolha. Vão com a maré, vão com aquilo que está sendo ditado para elas. Nós queremos ter domínio, Senhor, sobre o nosso próprio eu, Senhor. Paizinho Santo, que nas nossas vidas haja frutos do Espírito, Pai. Que nas nossas vidas haja frutos do Espírito, Senhor. Porque nós somos aqueles, Senhor, que reconhecemos Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. E somos aqueles também que já declaramos, ó Pai, nos nossos batismos, já declaramos em orações, ó Pai, que nós crucificamos a nossa carne junto com a cruz do Teu Filho Jesus, ó Pai. E junto com a cruz também nós crucificamos, ó Pai, as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos desejos. Nós somos a Tua igreja, ó Pai, aquela igreja que declara, assim como o próprio apóstolo Paulo declarou: já estou crucificado com Cristo, não vivo agora eu, mas Cristo Jesus vive em mim, e eu vivo para a honra e para a glória do nome dEle, e eu vivo para manifestar a vida dEle em mim, através de mim, através dos frutos que vão sair dentro de mim, Senhor. Oh Senhor amado, nós somos a igreja, ó Pai amado, ao qual o Senhor ama, nós somos a igreja pela qual o Senhor se entregou, Pai, e nós somos a igreja que também se entrega por Ti, Senhor amado. Nós somos a igreja também, Senhor, ó Pai amado, Senhor, que abre o nosso coração, Senhor. Nós somos também, Senhor, a igreja, ó Pai, que está aqui, Senhor, disposta a fazer a Tua vontade, Senhor amado. Oh Paizinho Santo, querido Deus, nós não queremos viver, Senhor, oh Pai amado, Senhor, nada que o Senhor não tenha para nós, ó Pai. Nós queremos viver a Tua vontade, queremos produzir os Teus frutos, queremos Te amar a cada dia, Senhor. Queremos manifestar em nós o Teu Filho Jesus Cristo, os atributos, as qualidades de Jesus Cristo, ó Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que acima de todas estas coisas, ó Pai, está o amor, que nós seríamos reconhecidos pelo amor, ó Pai. Que a Tua igreja possa ser reconhecida pelo amor, em exercer o amor, em transmitir o amor, em amar o próximo, em amar não somente os irmãos, não somente a família, mas o próximo, em amar os nossos inimigos, e entender, Senhor, que uma vez, ó Pai, nós também éramos inimigos Teus e o Senhor nos amou, e por isso nós também, Senhor, temos a capacidade de amar os nossos inimigos, ó Pai. Transforma, Senhor, as nossas vidas nesta noite, Senhor Jesus. Transforma, Senhor amado, as nossas vidas nesta noite, a Tua igreja, ó Pai. Que esta igreja, Senhor, seja uma igreja que gere frutos do Espírito, Senhor. Em cada vida, Senhor. Em cada vida, Senhor. Em cada vida, Pai. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.